A rigidez é boa na pedra, não no ser humano. A ele cabe a firmeza. Primeiramente, devemos entender a diferença entre firmeza e rigidez. A rigidez nos leva à inflexibilidade de toda e qualquer coisa. Não permitimos opiniões, exemplos, ignoramos experiências, só levamos em consideração o que nós pensamos e o resto nada mais importa. Consideramos a rigidez como força, autoafirmação. Nos sentimos superiores demais para considerar ou ao menos ouvir o que o outro tem a dizer de forma considerável. Por mais que o outro faça qualquer adendo, comentário ao nosso posicionamento, não damos a menor importância. Só o que gostamos é de ser ouvidos e ser atendidos aos nossos pensamentos. O que acham ou deixam de achar não nos importa. Afinal, somos rígidos demais para considerar algo ou alguém. Não percebemos que com a rigidez vamos nos tornando pedras ambulantes. Nossa consciência se afasta de nós, nos deixando cada vez mais intolerantes e intransigentes. Nossa mente irá racionalizar e defender a rigidez. Afinal, ser rígido é importante para a preservação e manutenção aos bons costumes. Mas já paramos para entender o conceito de bons costumes? Nada mais é que ponto de vista. O fator de eu, indivíduo, achar algo benéfico para mim não significa que o outro faça o mesmo e considere que é bom para si. É onde entra o conceito de firmeza. Ser firme ao que acredita é ser seguro, consistente, estável e sólido. A firmeza não é rígida, ela é segura e sólida, e isso não a impede de ouvir ou considerar ao que os outros pensam sobre determinada situação. A firmeza sempre deixa portas abertas para a reflexão, o que contribui para a nossa evolução. Ser firme não significa ser volúvel. Ser firme é ser seguro ao que se acredita, dando liberdade e voz para que os outros expressem suas posições com respeito e atenção. Ninguém nesse mundo é dono da verdade absoluta. O que fazemos é trocarmos experiências para entender a simplicidade da vida e perceber que somos seres espirituais vivendo em um corpo físico que nos foi dado por justiça divina para que possamos aprender com nossas ações e troca de experiências para a nossa evolução como ser. Nossa própria vida tem que ser nossa mensagem. Mais fortes que nossas palavras são nossas ações. Muitos se perdem em ser bons palestrantes e na hora da ação agem de forma totalmente contrária. Levantam toda a teoria de como ser isso ou aquilo, mas na prática são totalmente contraditórios. O que não nos cabe o julgamento, e sim a percepção e entender o quanto estão perdidos na mente, que sempre racionaliza tudo para inflar e justificar o nosso ego. Quantos se dizem rígidos em determinado assunto e na hora da ação agem completamente diferente do que dita a sua rigidez. Isso só caracteriza a sua simulação, sem dar atenção que nada que façamos, falamos e pensamos passa imperceptível no mundo espiritual. Tudo fica registrado no nosso histórico áurico, que nos fazem vibrar a energia correspondente. Mesmo que muitos não acreditem nesse conceito, na espiritualidade somos transparentes. E é através dessa transparência que os espíritos afins desencarnados se conectam conosco. E essa conexão pode ser boa ou ruim.
e tudo sempre dependerá ao que nós estamos fazendo, pensando e agindo. Tudo está interligado, não há divisões nesses 3 sentidos. E é através dessa correlação que determinamos nossa vibração. Muitas das falhas que você vê nos outros são seus próprios defeitos refletidos neles. Já paramos para perceber o porquê o defeito que achamos no outro nos incomoda tanto? Porque de forma inconsciente reconhecemos esses mesmos defeitos em nós, mesmo que não possamos perceber, mas sempre existe alguma correlação. A rigidez nos deixa cegos em perceber o óbvio, por mais que ele se faça presente. Imagine um volante de um carro rígido. Ele só te levará para frente, sem a mobilidade de permitir outros caminhos, como esquerda e direita. Como essa direção está rígida, não considera outro caminho a não ser o que está na sua frente. E nem sempre o caminho que está à nossa frente é o melhor ou necessário para a nossa evolução. Vamos deixar a rigidez de lado e nos abrirmos para perceber, refletir sob novas perspectivas, sem julgamentos, sem rótulos, apenas ouvir. E se o que ouvirmos não nos tocar de alguma forma que nos auxilie a algo de benéfico para a nossa evolução, não deverá ter o nosso desrespeito, e sim a firmeza de que, apesar de pararmos para ouvir o que o outro nos tem a dizer, e se o que foi dito não nos representa de alguma forma, nos caberá apenas a reflexão, sem julgamentos, intolerância ou fanatismo. Nada o que foge ao equilíbrio é bom. Mesmo que em algumas situações nos puxe para um lado ou para o outro, procuramos voltar ao nosso ponto de equilíbrio. E como procurar esse ponto no caos? Parar de reagir. Prestar atenção na nossa respiração. O que muitos acham uma completa bobagem, mas é através da nossa respiração que todo o nosso corpo e mente respondem ao equilíbrio. E permanecer no silêncio. E se necessário for nossa reação, não ser tomada antes desses pequenos, mas relevantes passos, para não agirmos de forma que possamos nos arrepender depois. Se a tranquilidade da água permite refletir as coisas, o que não poderá a tranquilidade do espírito? Somente através de uma mente equilibrada encontraremos a tranquilidade para o nosso espírito de forma significativa e válida para a nossa evolução. Quando estamos muito reativos ao que a nossa mente propõe, fatalmente nos perderemos e nos arrependeremos de nossas ações, palavras e pensamentos. Nas coisas simples estão grandes aprendizados e ignoramos isso o tempo todo. Já paramos para perceber a harmonia que o nosso corpo físico funciona? O rim já sabe o que fazer. Isso se estende ao nosso coração, ao nosso pulmão, ao nosso intestino, o baço e por todo o nosso corpo. Tudo funciona respeitando o ritmo, o batimento, a individualidade de cada órgão, sem deixar de entender que todos precisam estar em perfeita harmonia, equilíbrio, para que todos funcionem bem e de forma conjunta. O coração não se sente mais importante que o rim, nem o rim se sente mais importante que o coração. Eles entendem a importância de cada um e que todos precisam respeitar suas particularidades para o bom funcionamento do corpo como um todo.
O funcionamento do nosso corpo nos dá grandes aprendizados. E ele nos foi dado pela divindade, onde tudo está em perfeito e completo equilíbrio. Nos ensina a importância dos ciclos, que tudo tem seu tempo, motivo e razão para acontecer. Nada é por descuido do acaso. Se comemos demais, engordamos. Se comemos pouco, podemos morrer. Se bebemos pouca água, nosso rim não desempenha bem o seu papel. Porém, se bebemos água demais, também prejudicamos nosso rim. Ou seja, tudo precisa de equilíbrio o tempo todo. E toda a causa ao desequilíbrio é mediante as nossas ações. Ninguém tem o poder de nos desequilibrar a não ser nós mesmos. Temos o ilusório pensamento de sempre justificarmos quando perdemos ou sequer encontramos o nosso equilíbrio. Estou desequilibrado por causa de fulano, não consigo me equilibrar por causa de determinada situação, e assim nos perdemos em justificativas ao nosso equilíbrio. Porém, quem permitiu o meu desequilíbrio? Podemos racionalizar e dizer que a atitude de A ou B, só que essas situações externas não podem agir de forma direta ao meu desequilíbrio, e que somente através do meu consentimento é onde tudo acontece comigo, como ser individual que sou. Entenda e perceba que tudo o que nos acontece é mediante a nossa permissão, mesmo que de forma inconsciente, através das nossas ações, palavras e pensamentos, sou responsável a tudo que me conecto, mesmo que não queira entender ou aceitar. Mas essa minha negação não deixarei de colher as minhas consequências, mesmo que me negue ao aprendizado ou ao entendimento. Para que melhores a tua força, cultiva a tua elasticidade. A rigidez acaba sempre por quebrar. Relacionamentos, empregos, amizades e, finalmente, o teu interior.